Muito bem, estou aqui no servidor Node para mostrar como é que nós fizemos para migrar a lógica do ACBR Monitor do cliente para o servidor. Até então, nós estávamos utilizando a própria aplicação feita em Flutter para consumir diretamente o ACBR Monitor, né? Só que como cada empresa tem o seu ACBR Monitor, nós teríamos que abrir uma porta para cada ACBR Monitor, tá? Então isso traz uma série de questões de segurança, né, relacionados ao servidor, tá? Então você aprendeu como é que faz essa parte, se comunicar diretamente com o monitor via sockets, e você pode utilizar isso em outros cenários, tá? Então, em termos de aprendizado, 100%. Mas aqui no nosso esquema, né, onde nós vamos criar um ACBR monitor por empresa, ainda mais na nuvem, faz necessário que nós tenhamos atenção à questão da segurança, né? Para isso nós migramos, por conta disso, nós migramos a lógica de tratamento ou de comunicação com a ACBR Monitor do cliente para o servidor. Por causa disso, nós não estamos mais utilizando essa classe aqui, ó, NFC ACBR Service, tá? Ela fica aí no cliente, mas a gente não está utilizando ela. Estamos utilizando essa aqui, NFC Service, que ela já existia com alguns métodos, e agora nós colocamos alguns métodos a mais, que são aqueles que fazem a comunicação com o nosso servidor, e aí sim o nosso servidor se comunica com a ACBR Monitor. Não tem mais portas abertas dessa vez, porque o nosso servidor se comunica com a ACBR Monitor via troca de arquivos, tá? Quais são os métodos então? Emissão da nota, né? Emitir NFC, emitir NFC contingência, transmitir a NFC contingenciada, inutilizar o número da nota, cancelar a nota, tratar a nota anterior que foi emitida em contingência e gerar o PDF do DAV. Esses mesmos métodos vão aparecer aqui no nosso controller, tá? Então eu tenho um controller aqui agora, ó, eu criei uma pasta chamada CBR, dentro dela eu criei uma pasta chamada CBR Monitor, eu tenho um controller, o módulo e o service. Eu não tenho entity, né? Porque o ACBR Monitor Controller, o ACBR Monitor, ele não tem uma tabela, tá? Então não precisa de entity aí dentro. Eu tenho então os mesmos métodos aqui, ó. Emitir NFC, emitir NFC em contingência, transmitir NFC contingenciada e por aí vai. Aqueles mesmos métodos que tem no cliente, tem aqui no servidor. Esses mesmos métodos eu tenho no meu serviço, né? Ó. Então eu pego os dados que subiram do cliente para cá e chamo o mesmo método, emitir NFC, só que agora no service, passando os dados para ele. Então se eu clicar aqui e pressionar F12, eu vou chegar aqui no meu service. Ó. Meu service então ele vai ter aqueles mesmos métodos e alguns outros, que são os métodos que fazem com que eu monte os arquivos para me comunicar com a CBR Monitor, tá? Então vamos analisar aqui o método emitir NFC passo a passo, e aí com base nele você consegue analisar os demais, tá bom? O método emitir NFC, o que acontece com ele? Ó? Eu pego esse caminho com o CNPJ ali em cima e monto esse caminho, tá? Porque eu posso precisar dele em um método posterior, tá? Daí eu salvo o arquivo INI em disco. Veio aqui para mim o arquivo INI, ó, que está em base 64, né? O que eu faço? Eu pego o caminho completo dentro de uma pasta INI, ó, que eu criei, tá? Dentro de INI NFC, tá? Dentro do CNPJ da empresa, e vou salvando os arquivos INI lá dentro, tá? Aqui eu pego o arquivo base 64 e salvo o arquivo, agora já devidamente decodificado, no disco, tá? O arquivo INI agora está no disco. Daí eu chamo o método criar NFE. O método criar NFE espera o quê? Espera o caminho para um arquivo INI, né? Que eu passo o caminho para o arquivo INI que eu criei aqui em cima, ó, tá? Eu chamo esse método e aguardo. Depois que ele conclui a criação do arquivo XML, né, ele gera o arquivo SAI. O CBR Monitor já vai gerar o arquivo SAI, né, que é o retorno. Dentro desse arquivo SAI vai ter o caminho para o arquivo XML. O que eu faço então? Eu chamo o método pegar retorno saída, passando quem? Uma operação chamada arquivo XML, tá? Esse método pegar retorno saída, então, ele vai pegar o caminho do arquivo XML e vai retornar para cá, tá? Daí eu chamo o método enviar NFE, passando o quê?
o caminho do arquivo XML e aguardo, ok? Depois disso, eu chamo o método pegar retorno saída de novo, agora com a operação envio. Eu acabei de enviar, né, a nota. Então, com a operação envio, o que é que tem lá no arquivo de saída? Eu vou saber aqui nesse retorno. Pode ser um erro, né? E aí se for um erro eu não entro nesse bloco, eu já retorno o erro aqui, ó, lá para o controller que vai retornar para o cliente, tá? Se não tiver erro, eu peço para imprimir o dump. O dump com base naquele arquivo XML que foi gerado, tá? E depois que ele imprime o dump, eu chamo de novo pegar retorno saída, agora passando a operação arquivo PDF, porque lá agora no arquivo de saída vai ter o caminho para o arquivo PDF que foi gerado, tá? Beleza. Os outros métodos aqui vão fazendo a mesma coisa, ó. Emitir nota em contingência, é a mesma lógica. Transmitir NFC contingenciada, a mesma lógica. Tratar a nota anterior, a mesma lógica. Inutilizar número, mesma coisa. Cancelar NFC também e gerar PDF também. Agora vamos dar uma olhada nesses métodos que nós temos aqui embaixo, ó. Criar NFE. Eu chamo o método para apagar o arquivo da saída, depois eu gero o arquivo da entrada passando um comando, depois eu aguardo o arquivo da saída. Enviar nota, mesma lógica, ó. Apago o arquivo da saída, chamo o método gerar arquivo de entrada passando um comando e aguardo o arquivo da saída. E por aí vai. Para cada um deles eu utilizo essa lógica aí, tá? O gerar arquivo zip e o atualizar certificado a gente já viu. Esses dois métodos estavam lá na classe NFE configuração. Eu trouxe para cá porque faz mais sentido eles estarem aqui, tá? Então pronto, gerar arquivo de entrada, o que é que ele faz? Ó? Ele pega o comando que eu mandei, coloca esse comando dentro do arquivo ent.txt, que ele vai gerar no caminho com o CNPJ, e grava esse arquivo em disco. Pronto. A partir daí o ACBR Monitor pega esse arquivo de entrada e faz o que deve fazer. E depois ele gera um arquivo de saída, né? Pegar retorno da saída. Pegar retorno da saída eu sempre mando uma operação para ele, tá? A operação pode ser envio, consulta, cancelamento, inutilização, ou pode ser arquivo XML ou arquivo PDF, né? Legal. No começo aqui do pegar retorno saída, eu pego o arquivo sai e carrego em nome arquivo, aqui só para ter na verdade o caminho para ele, né, para o arquivo sai, e aqui eu estou de fato carregando o arquivo saída como um arquivo ini, tá? Nesse momento eu estou carregando o arquivo saída como um arquivo ini. Mas eu também pego o arquivo sai e carrego ele como um arquivo txt, aqui dentro de arquivo completo. Por que eu faço as duas operações? Porque vai ter momentos em que o arquivo sai.txt, ele não tem dados de um arquivo ini. Ele tem apenas uma mensagem, ok, arquivo criado. Aí tem lá o caminho para o arquivo XML. Ok, arquivo criado com sucesso. Aí tem lá o caminho para o arquivo PDF, tá? Então nesses momentos eu vou utilizar esse arquivo completo. Nos momentos em que for um conteúdo ini, a nota foi autorizada, vai ter o status, o motivo, vai ter os dados do arquivo ini, aí eu utilizo o arquivo saída, tá? Independente de ser ou não um arquivo ini, eu já tento carregar o conteúdo do status e do motivo, ó, tá certo? Se existir essa chave, né, do status e a chave do motivo, carrega em código status e carrega em motivo, tá? Aí vem as operações. A operação eu estou mandando aqui em cima, né, ó, a operação. Se a operação for arquivo XML, o que é que eu faço? Eu pego o arquivo completo, ó, que é o arquivo txt carregado, e troco ok dois pontos espaço por nada, porque vai ter assim, ok dois pontos espaço e o caminho do arquivo XML. Então eu retorno aqui, ó, o caminho do arquivo XML. Se for arquivo PDF é algo bem parecido com o de cima, só que quando o ACBR Monitor gera o arquivo PDF, ele escreve assim lá no arquivo sai.txt, ó, ok, arquivo criado em, e aí bota o caminho do arquivo PDF. Então eu só removo isso daqui da string e retorno o resto lá para o método que eu chamei, tá? Se as operações forem envio, cancelamento e consulta, eu só guardo o motivo aqui nessa variável de retorno. Se a operação for inutilização, eu retorno o arquivo completo, porque a mensagem que tem lá é a mensagem que eu quero devolver lá para o cliente, tá? Aí aqui no final, eu crio um array com os seguintes códigos de status: 100, 102 e 135. E o primeiro item é vazio.
Por que o primeiro item é vazio? Porque se o arquivo SAI que foi criado é o arquivo que tem o caminho do XML ou o caminho do PDF, ele não vai ter o código de status, né? Não vai ter o código de status. O código de status vai ser vazio, tá? Se por um acaso, dentro dessa minha lista status aqui, ó, tá? Dentro do código do status, na verdade, né? Dentro do código que eu encontrei aqui, ó, tiver um código diferente desses, se for diferente de 135, de 102, de 100 ou de vazio, deu alguma coisa errada. O que é que eu faço? Eu retorno erro, o código do status e o motivo, tá? Se eu conseguir passar daqui, eu apenas retorno o retorno, que eu peguei aqui, ó, na consulta, no cancelamento e no envio. Tranquilo? Muito bem. Apagar arquivo saída. Ele vai pegar o caminho para o arquivo SAI, se existir esse arquivo, ele apaga, tá? Aguardar arquivo saída. Pega o caminho para o arquivo SAI, daí eu seto aqui um tempo de espera, ok? A cada segundo eu testo se o arquivo já está lá, tá? E se acontecer algum problema e o CBR Monitor não gerar o arquivo de saída, depois de 30 segundos ele vai retornar um erro lá para o cliente, tá? E a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo, se acontecer um erro dessa natureza aqui, tá bom? Que é só para nós não entrarmos no looping infinito. Pronto, e é isso, né? É assim que funciona essa questão de passar o ACBR Monitor para o lado do servidor, tá? Essa mesma lógica nós já tínhamos visto com a NFE, tá? Ela ficou incompleta, mas em breve nós traremos a NFE aqui para o Pegasus PDV, porque ela é importante, ela é necessária, tá? E essa classe já também será utilizada para a emissão da NFE também. Tudo que a gente for fazer com a CBR Monitor, nós podemos colocar aqui dentro desse CBR Monitor Controller e Service, tá bom? Que vai ser o hub, né, o ponto central aqui para nós nos comunicarmos com a CBR Monitor.